Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui para a 19ª rodada do Campeonato Brasileiro Histórias do Brasileirão, segunda temporada. É isso mesmo, o turno está acabando. Acabando assim, tem vários jogos atrasados. O Internacional, por exemplo, tem só 14 partidas e não joga nessa rodada, porque tem jogo pelo playoff da Copa Sul-Americana. Mas de toda forma, é a 19ª rodada e o turno do Brasileirão será encerrado com jogos quarta e quinta-feira. Quinta temos um só, e é esse clássico aqui. Corinthians e Grêmio, que já foi uma semifinal de Campeonato Brasileiro. Em 1982, esses dois times se enfrentaram por uma vaga na final. O Grêmio era o atual campeão brasileiro. O Corinthians buscava ainda seu primeiro título nacional, que só viria em 1990. E o Grêmio atropelou nos dois confrontos. Venceu por 2-1 em São Paulo e por 3-1 em Porto Alegre. Eu tô aqui, ó, esse é o almanaque do Corinthians, né? Do Celso Zelt, né? E a gente traz aqui essas partidas, né? O Corinthians jogou primeiro no Morumbi, tá? Com 50 mil pessoas, perdeu de 2-1 pro Grêmio. Os gols do Grêmio foram do Paulo Roberto Costa, lateral direito, e o Tarcísio. O Sócrates marcou para o Corinthians. Depois no Olímpico, aí foi mais fácil, o Grêmio fez 3-1. O Sócrates até abriu o placar aos 20 minutos para o Corinthians, mas o Paulo Isidoro empatou ainda na primeira etapa. O Baltazar e o Tarcísio viraram no segundo tempo, 3-1 para o Grêmio, que foi finalista. Mas o que nós vamos dizer é o seguinte, é um confronto histórico e que terá uma marca histórica nessa quinta-feira na Neoquímica Arena. Por quê? Será o jogo de número 70 entre Corinthians e Grêmio. Grêmio e Corinthians na história do Campeonato Brasileiro, quando a gente faz o recorte de 1971 para cá. Com a unificação de títulos promovida pela CBF, a gente tem vários recortes no Brasileirão, né? Incluindo Taça Brasil e o Robertão, ou pontos corridos. De toda forma, nesse recorte de 71 para cá, tá? São 69 jogos entre Corinthians e Grêmio no Brasileirão. E a vantagem gaúcha é considerável, tá? O Corinthians venceu 22 vezes, são 19 empates e 28 vitórias do Grêmio. Será que nesse jogo 70 o Corinthians vai diminuir a vantagem em relação ao Grêmio ou o tricolor gaúcho vai conquistar uma vitória importantíssima, até porque está com a corda no pescoço na zona de rebaixamento do Brasileirão? Um abraço, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? Teremos um Fluminense e Palmeiras espetacular na próxima quarta-feira no Maracanã, pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Por quê? O Fluminense é vice-lanterna, o Palmeiras é vice-líder. O Fluminense vem empolgado porque conseguiu a primeira vitória fora de casa sobre o Cuiabá no domingo. O Palmeiras tentando ultrapassar o Botafogo, que joga contra o seu rival São Paulo no Morumbi. É um jogo de casa cheia e um jogo de muita história. E essa que a gente vai contar é da era pré-1971. Aliás, na última edição, em 1970, a Taça de Prata, a gente já contou aqui em algumas oportunidades, ela foi decidida num quadrangular em turno único. E Fluminense e Palmeiras estavam lá e tinham a companhia dos dois mineiros, de Atlético e do Cruzeiro. Era um quadrangular, com cada um jogando apenas 3 vezes, só tinha turno, não tinha retorno, e ele começou com o Fluminense e Palmeiras no Maracanã, tá? Eu vou até trazer a ficha do jogo aqui, porque foi realmente uma partida com dois times de altíssimo nível. O Fluminense jogou com Félix, goleiro tricampeão do mundo com a seleção brasileira, Oliveira, Galhardo, Assis e Marco Antônio, Denilson e Didi, Cafuringa, Mickey, Samarone, depois Silveira e Lula, depois o Wilton, técnico Paulo Amaral. O Palmeiras tinha um esquadrão, Leão, Eurico, Baldock, Bé e Nelson, Dudu e Ademir da Guia, uma das duplas mais famosas da história do futebol brasileiro. Edu, depois Copeu, César, Jaime, depois Fedato e Pio, o técnico Rubens Minelli. O que acontece? Esse jogo acabou sendo a decisão do título. Por quê? Porque foram os dois times que brigaram pela taça, tá? Até a última rodada. O Fluminense venceu o Palmeiras por 1-0, Cruzeiro e Atlético empataram por 1-1. Na segunda rodada, o Fluminense venceu o Cruzeiro por 1-0 no Mineirão, o Palmeiras fez 3-0 no Atlético. Na última rodada, o Fluminense entrou em campo precisando do empate contra o Atlético no Maracanã. O Palmeiras recebia o Cruzeiro lá em São Paulo, precisava vencer e contar com uma derrota do tricolor carioca. O Fluminense empatou com o Atlético, o Palmeiras fez 4-2 no Cruzeiro e o Fluminense foi campeão, ganhando um título que ele praticamente conquistou na estreia do quadrangular final, porque fez 1-0 no Palmeiras, no Maracanã, gol do Mickey,
na partida de abertura dessa decisão do Campeonato Brasileiro. Um abraço, pessoal. Fala, pessoal, tudo bem? A gente acabou de falar no Corinthians e Grêmio que eles completam 70 jogos pelo Brasileirão. Vai acontecer a mesma coisa no São Paulo e Botafogo do Morumbi, isso mesmo. Será o jogo de número 70 entre eles, isso considerando a partir de 1971. Então, de 71 a 2023, é o primeiro confronto entre eles no Brasileirão, né, que é a última rodada do turno. Então, de 71 a 2023, foram 69 jogos entre São Paulo e Botafogo pelo Campeonato Brasileiro, pelo Brasileirão, tá? E lembrando que esse jogo, assim como Corinthians e Grêmio, também já foi uma semifinal de Campeonato Brasileiro e carregada de emoção. Estou usando aqui o almanaque do São Paulo, tá? Para poder pegar. Olha só que interessante. Campeonato Brasileiro de 1981, tá? A semifinal foi aberta no Maracanã, com 97.473 pagantes. O Botafogo venceu por 1-0 o gol do Marcelo. Marcelo Oliveira, treinador, que foi bicampeão brasileiro com o Cruzeiro 2013 e 14, ganhou a Copa do Brasil com o Palmeiras, foi revelado no Atlético como jogador. O Marcelo fez o gol do Botafogo. O Botafogo venceu por 1-0. Foi ao Morumbi jogando por um empate, tá? No Morumbi, dia 26 de abril, olha só que impressionante. O que aconteceu? O Botafogo fez 2-0 com 18 minutos, Gerson e Mendonça. O Botafogo abriu 2-0, jogava pelo empate e abriu 2-0 sobre o São Paulo, no jogo da volta no Morumbi, que recebeu 98.650 pagantes. E o São Paulo chegou à virada. O Serginho diminuiu no final da primeira etapa cobrando pênalti, o Everton com um golaço empatou e depois virou o jogo. Vamos trazer as escalações aqui que o pessoal gosta de ver. Olha só, o Botafogo, Paulo Sérgio, goleiro que foi à Copa de 82, tá? Era um dos reservas do Valdir Pérez. Perivaldo, lateral histórico, né, do Botafogo. Gaúcho, Zé Eduardo e Gaúcho Lima. Rocha, Ademir Lobo e Mendonça depois Gilmar. Ziza depois Edson, Marcelo e Gerson, técnico Paulinho de Almeida. O São Paulo, Valdir Pérez, titular da seleção na Copa de 82. Getúlio participou de todo o ciclo, mas não foi à Copa. Oscar, titular da seleção brasileira. Dario Pereira, o uruguaio. E Marinho Chagas. Almir, Renato, que é o Renato Morungaba, né? O Renato Frederico, que depois jogou no Botafogo, no próprio Atlético Mineiro, também foi à Copa de 82. Renato, depois Assis, o Assis do Fluminense, do Casal 20. Heriberto, que jogou no Cruzeiro com muito sucesso. Depois o Everton, que foi decisivo, marcando 2 gols. Paulo César, Serginho e Zé Sérgio, todos jogadores de seleção brasileira. O técnico era Iton Fritzen. Então, quer dizer, uma grande semifinal marcou São Paulo e Botafogo, que nessa quarta-feira, no Morumbi, completam 70 jogos em Brasileirão, se a gente considerar de 1971 para cá. E o retrospecto é favorável ao tricolor paulista, desculpe. São 30 vitórias do São Paulo, 15 empates e 24 vitórias do Botafogo. O Botafogo defende a liderança isolada do Campeonato Brasileiro. O São Paulo tenta chegar o mais próximo possível do G4 ou da liderança e a gente não tem dúvida de que será um grande jogo no Morumbi, esse confronto 70 entre São Paulo e Botafogo no Brasileirão, considerando a partir de 1971. Um abraço, pessoal!